estágio da professora Ana, e a gente está fazendo parte, então, do projeto do Joaquim. E na aula de hoje a gente vai falar sobre alimentação e os seus aspectos, né? Essa foi a aula da semana passada. Foi uma aula muito boa, em que o João interagiu bastante com a gente, né? E aí a aula foi tão legal, uma aula assim tão produtiva, né? Em que o João interagiu tão bem com a gente, em que a gente decidiu por voltar, né, novamente com essa aula. Então, a gente vai conversar um pouco mais hoje tem mais gente, então a gente vai discutir coisas diferentes também. O que é que a gente vai, quem somos, né? Essa aula ela faz parte do projeto do Joaquim, desculpa, que faz parte do grupo de pesquisa dele. E aí, quem está dando a aula, então, é a equipe de nutrição, né? A nossa equipe é composta pela professora Thaís, que é a nossa orientadora lá da UFRJ, a Ana Lúcia, que está aqui com a gente, que é a nossa preceptora do estágio aqui da Fiocruz, por mim, que me chamo Érica Ribeiro, sou estagiária de nutrição, a Aline Preto, que está aqui com a gente, a Júlia Moreira e a Mariana Vidal também são estagiárias junto comigo. E o projeto também é composto pelo Felipe Félix, que é estagiário do Joaquim e responsável pela edição de vídeos, e pelo Bruno, que é bolsista do projeto. E aí a gente vai começar a nossa aula falando sobre comida. O que é a comida, né? A comida é um conjunto de alimentos que são consumidos em diferentes combinações e formas de preparos, né? E eles nos fornecem os nutrientes de forma variada para o organismo humano e que envolve diferentes significados e aspectos. Então, nas outras aulas, né, nós falamos sobre o que é alimento, né? O alimento isolado, ele tem os nutrientes, tem vitaminas, nós falamos bastante sobre isso. E aí a comida é a combinação desses alimentos, né? É a combinação de diversos alimentos diferentes que vão nos dar para o nosso corpo nutrientes e vitaminas diferentes. Então, por isso que é importante essa variação, né? Essa combinação entre alimentos para que a gente tenha uma comida ali completa, diversificada, que vai conseguir nutrir o nosso corpo, né? Com diferentes vitaminas e nutrientes que vêm dos alimentos. E aí, a comida também, ela é feita, né, geralmente de forma artesanal. Tem a comida caseira, que geralmente são feitas com ingredientes frescos e pouco processados, né? Que é aquela questão que muitas pessoas falam da comida de verdade, né? Mas comida, de certa forma, é comida, né? Então, o importante é a gente ver essa questão que a comida, ela vem junto dela, né? Não só a questão de vitaminas, de minerais, de nutrir o nosso corpo, de dar ali energia para a gente viver, né? Além disso, existem outros aspectos que estão também integrados nessa comida, né? O aspecto social, o aspecto em que a gente cria um vínculo com aquela comida, a gente cria uma memória afetiva com alguns tipos de comidas, né, que mexem mais com o nosso psicológico. Aqui nessas fotos, né, temos aqui uns exemplos de comidas diferentes. Vocês estão vendo aqui na primeira foto que tem um neném, né, mamando ali no seio da sua mãe. E aqui é um dos primeiros alimentos, o leite materno. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde para todos vocês. Tudo bem, Eliane? Boa tarde. A gente está dando aqui, falando da aula. Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. A gente está falando sobre o que é comida, né? E aí eu tô falando que aqui nessa primeira foto a gente tem a mãe, né, amamentando o seu filho, e o alimento aqui em questão é o leite materno, né? Esse leite materno, o que ele está dizendo ali? Não é que ele está dizendo, né? Mas o que ele representa? É um dos primeiros alimentos que nós temos contato, e é onde o neném ele cria um vínculo com a mãe, né? É um vínculo afetivo entre esses dois seres, né? A mãe e o seu filho. Então, a comida ela representa muito essa questão de criação de vínculos, uma questão social. Tem aqui também o exemplo da feijoada, que é um prato que geralmente a gente come acompanhado, com bastante pessoas, né? Então, a gente tem uma troca ali, uma interação com quem a gente está comendo. Geralmente é algo assim bem divertido quando a gente come uma feijoada acompanhada de diversas pessoas. Temos aqui um bolo de fubá,
que pode vir a criar memória afetiva para muitas pessoas, um bolinho de fubá quente no café da tarde, acaba se tornando algo assim bem representativo, né, para as pessoas. E aqui fala sobre a alimentação, né? O que é alimentação? São as relações humanas com a comida ao longo da vida. O que são essas relações humanas? O alimento para chegar ali no seu prato, para compor aquela comida, ele é produzido, ele é distribuído, né? Ele é preparado até antes mesmo de você ingerir, de você comer aquela comida ali. E ali na produção existem pessoas que estão ali plantando aquele alimento, manejando aquele alimento. Quando esse alimento ele é distribuído também, ele passa na mão de pessoas diferentes, de diversas pessoas. Então, a alimentação, ela integra também isso tudo, né? Desde a produção, a distribuição, o preparo, quem está preparando aquela comida, se é você, se é a sua mãe, se tem alguém conhecido, né? Então, é importante a gente prestar atenção, né, que antes daquela comida que chegar aí no seu prato, ela passou na mão de outras pessoas, né? E aí a gente pensar também quem são essas pessoas? Será que a gente conhece? Será que a gente sabe da realidade da vida delas, né? O que elas podem trazer, talvez, para a gente pensar, para a gente refletir, da onde que está vindo essa comida, né? Onde eu estou investindo o meu dinheiro para comprar aqui aquele alimento, para onde esse dinheiro está sendo investido. E isso a gente vai falar um pouco mais também ao longo da aula de hoje. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tô sim. Então, como a Érica comentou, né? A maneira como a gente come, ela revela constantemente a cultura em que a gente está inserido, né? Já que esse ato, né, esse momento da gente comer, ele se manifesta através de diversas relações, né? E essas relações se conversam entre si. E essas relações, elas podem ser divididas entre essas dimensões, né? Que são as dimensões da alimentação, tem a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão econômica e a dimensão política. Pode passar. Em relação à dimensão social, é uma dimensão, né, que é a relação com as pessoas em seu entorno e a comida e o ambiente onde a gente está, né? Então, são os diferentes ambientes locais que tem as nossas relações e a comida, né? Tanto quando a gente come, quanto a gente prepara. Então, esses momentos da gente cultivar, da gente comprar e preparar e comer os alimentos, as comidas, são momentos da gente socializar, né? Essas relações sociais que a gente tem, né? Então, por exemplo, nessas fotos, a gente traz aqui foto de festa junina, de aniversário, né? Que tem mesa de vários doces, tem um momento mesmo que a gente está com a nossa família numa mesa e está comendo, né? Então, é um momento que a gente está conversando, né? Com as famílias, com os amigos. E eles são momentos de celebração também, né? Tanto como a festa junina, são momentos de celebração. Ou também tem momentos de rituais, de festividades. Então, a comida, ela tá nesse momento, né, de festas, né? Se a gente parar para pensar em tantos momentos de celebrações, a comida sempre tá lá, né? Isso que é muito legal. E um exemplo também, quando a gente pensa em a relação da religião com a alimentação, por exemplo, no cristianismo, né? Que na Páscoa, a gente tem aquela celebração, né? Tem pessoas que não comem carne bovina, né? Nesse momento de celebração. Ou, por exemplo, pessoas judaicas, elas não comem carne de porco. Ou religiões de matriz africana. Cada orixá tem sua comida, né? Tem sua relação, né? Sua representação através da comida. Pode passar. E em relação à dimensão cultural, que também está super relacionada com essa dimensão social, né? Como eu tinha comentado, das festividades, né? Como
a festa junina, o Natal, né? São momentos, festividades culturais, né? Então, nossas crenças, nossas atitudes, nossos valores, está relacionado também com a alimentação, né? Tanto Gente, na dá nossa. licença. Eu vou dar uma saidinha aqui porque tão me ligando, tá? Tá bem, Acho que é o meu filho que tá ligando, tá? beleza, qualquer coisa volta. Então, até na nossa construção mesmo da nossa identidade, né? No momento que a gente se comunica com as pessoas, né? Nas nossas falas, canções, músicas, as danças, né? São momentos que a comida, né? A alimentação também está envolvida, né? Se a gente pensar em diversos tipos de música, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa alimentação é muito influenciada pela cultura portuguesa, africana e indígena, né? Então, são diferentes culturas que estão no nosso território, né? E que influencia a nossa alimentação. Se a gente parar para pensar na origem de cada alimento que a gente tem na nossa vida, né? Tem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, até a nossa alimentação tradicional, né? Como arroz e feijão, a pamonha, a farinha de mandioca, se a gente pensar a origem de cada desses alimentos, né? Tem alguma história envolvida, né? Tem alguma cultura, alguma crença que está lá. Mas, por exemplo, também, até nessa alimentação moderna nos dias atuais, como fast food, refrigerante, também é uma cultura, né? Uma cultura de alimentação, né? Pode É passar. verdade. Então, a gente traz essa foto para a gente, até como eu comentei, né, que cada região do país tem alimentos típicos, né, preparações típicas. Então, por exemplo, na região norte, a preparação, né, do tucupi. No Nordeste, o baião de dois. No Centro-Oeste, o arroz com pequi, né? No Sudoeste, a feijoada. No Sul, tem a cuca, né? Então, até um momento para a gente até compartilhar, se vocês têm algum alimento, alguma preparação típica de alguma região que vocês queiram compartilhar, que fez parte do momento das suas vidas, né, na sua história. Se alguém quiser compartilhar com a gente também. Hoje, Mariana, eu vou deixar mais as pessoas interagir mais, porque eu estou observando aqui que, graças a Deus, entrou bastante gente, tem aí em torno aí de 14 pessoas, se eu não me engano, e isso é muito importante, muito importante. A aula passada, como a Érica acabou de me citar, realmente eu interagi bastante. E no final eu até postei um vídeo da Casa de Farinha aí, não sei se vocês chegaram a ver todos os trabalhos, né? Para que a farinha chegasse à nossa mesa. Então eu achei muito interessante e aí eu compartilhei com vocês. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar participando com vocês, né? Hoje é meu primeiro dia, até cheguei um pouquinho atrasada, que eu me distraí. Gostando muito. Com relação à pergunta que você fez agora, Mariana, de pratos típicos, né? Eu, como filha de nordestinos, então eu tenho muita coisa assim que me lembra a minha infância, o cuscuz, né? A tapioca, aquele peixe que faz ensopado com azeite de dendê, muqueca, né? Então eu tenho assim muita lembrança afetiva desses meus pratos de infância, né? É muito legal isso, muito legal mesmo. Obrigada. Maravilha, né? É muito bom pensar mesmo nesses pratos. Mais alguém, pessoal, queira compartilhar também? Eu acho muito interessante que ela falou do cuscuz, da tapioca,
porque são coisas que a gente traz lá, né, dos nossos avós. Eu me lembro muito do tutu que a minha avó fazia, que era uma delícia. Eu me lembro que ela fazia um pirão. E essas coisas, hoje, a gente vê que essas comidas de hoje, elas não têm a qualidade que tinham no passado. Por quê? Porque as pessoas hoje estão comendo muito mais besteiras, né, do que a qualidade. Por exemplo, eu me lembro que a minha avó fazia arroz com talo de couve, entendeu? Todos os talos que sobravam, ela guardava, botava no arroz, fazia uma fritada. Então, tem coisas que a gente resgata lá do passado, né? E a gente traz hoje para ensinar os nossos filhos. Porque nada se jogava fora, né? Os talos não se jogavam fora, as coisas que sobravam, a gente guardava tudo e no final, assim, tipo no final de semana, ela fazia tipo um mexidão, né? Com todas aquelas sobras, ela fazia lá um arroz e botava aquela sopa. Ficava um negócio tão gostoso. Por quê? Porque ela não deixava as coisas sobrarem, para não se estragar. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê que as pessoas preferem jogar fora, né? Porque de repente dá para alguém comer, alguém que esteja passando necessidade. Mas aí também, se você for dar para alguém, aí de repente a pessoa passa mal, você me deu um negócio estragado, assim. Então, realmente, hoje, até em relação à mentalidade do ser humano, é uma coisa muito delicada. E era isso que eu queria falar. Nossa, você falou algo muito importante. Porque você falou da questão do resgate, né? E eu acho que você chegou num ponto-chave, porque acho que é interessante a gente tentar mesmo provocar esse resgate nos filhos, nos netos, porque assim, para a gente não perca, né, essa cultura alimentar que vem de anos, né? Então é muito importante essa questão de passar esse conhecimento alimentar de geração em geração, né? E assim, super identifiquei o que você falou, foi ótimo. Qual é o seu nome? Conceição. Conceição, está como Ricardo aqui. E até uma coisa interessante nisso tudo, que até a casca da batata, entendeu? Ela não jogava fora, depois ela pegava e fritava para a gente comer. Então, você vê, é uma coisa tão interessante que a gente tenta passar isso para os nossos filhos, né? A gente tenta ajudar para não perder a essência daquilo que é bom. Mas, é claro que a gente sabe que não vai ser exatamente como era, como os nossos pais faziam, né? Mas eu acho que esse movimento de passar, de ensinar, de tentar perpetuar isso, né? Já é muito importante e faz toda a diferença futuramente. Fora também que você acaba ajudando os seus filhos a ter uma educação, né? Até a nível financeiro, uma educação financeira. Com certeza. Porque não existe desperdício, né? Tudo que você faz numa quantidade que você não deixe sobrar, assim, no sentido de não estragar. Mas se sobrar e você tiver alguém que você possa doar e que a pessoa aceite essa doação, então eu acho ótimo. Isso aí, com certeza. É porque eu aprendi isso com a minha bisavó, que morreu com 104 anos. Caraca, tá vendo? Muito legal. E ela só morreu porque ela não tinha nada. Ela não morreu doente porque ela não tinha doença. Por quê? Porque ela foi criada na roça, entendeu? Então, é uma situação bem diferente. Muito conhecimento. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada, Conceição. Muito bom ouvir isso. Acho que pode passar agora o slide, né, Érica? Isso que você falou, qual é o seu nome mesmo? Eu esqueci o nome. Conceição. Isso que você falou, Conceição, de usar os talos, é muito importante também, porque a gente está diminuindo a produção de lixo no mundo, né? A gente está utilizando umas partes que são descartáveis, que, na verdade, as pessoas acham que são descartáveis, mas são comestíveis, e na grande maioria tem bastante vitaminas e minerais, e entra nessa parte da dimensão
da alimentação, né? Como a Mari começou a explicar, do social, do cultural, a gente também tem o ambiental. Que é exatamente isso, é a forma como a nossa alimentação vai impactar no meio ambiente. Então, a forma de produção. A gente tem a forma de produção que é convencional, que é aquela que não é sustentável, com aquele agroetético, né? Agrotóxico, na verdade, porque é muito agrotóxico que eles colocam nas plantações, não respeitando a vida da natureza, né? Um ciclo natural delas mesmas. Conceição, você pode fechar, por favor, o seu áudio? Que está dando eco aqui para o resto da turma. Obrigada. Ótimo, obrigada. Então, a gente tem esse sistema de produção, que é o convencional, cheio de agrotóxico, onde não tem o respeito do ciclo da própria planta, né? E a gente tem um sistema de produção que é o agroecológico. Então, aqueles alimentos orgânicos, né? Que são produzidos geralmente por pequenos agricultores, e muitas vezes a gente não conhece, mas perto da gente, ou perto da gente tem gente que planta, ou tem alguma feira orgânica, onde esses vendedores, né? Esses pequenos agricultores vêm vender os seus produtos, né? Os seus alimentos. E é muito importante que a gente se atente. A gente sabe que, na maioria das vezes, o orgânico, dependendo, acaba sendo um pouco mais caro do que o convencional, né? Até pela quantia que se produz. No convencional é uma quantia muito grande pelo uso de agrotóxicos, mas a gente vai estar contribuindo para a natureza, né? Comprando de um pequeno agricultor, a gente vai estar contribuindo para a natureza. Então, com essa diminuição do uso de agrotóxicos, vai estar contribuindo para a nossa saúde, porque, querendo ou não, a gente não vai estar consumindo um produto cheio de agrotóxico, e também vai estar ajudando aquele pequeno agricultor que muitas vezes o plantio é a sua fonte de renda, né? Pode passar, amigas. Além disso, a gente tem a dimensão da política. Então, a gente tem diversas leis que garantem, né, que é um direito humano à alimentação adequada. Então, é um direito da população ter acesso à alimentação. Uma dessas leis é o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, nas escolas, nas creches, a merenda que as crianças recebem tem como base, né, como auxílio essa lei, né, esse programa nacional que obriga, né, dá como dever do Estado proporcionar alimentação para essas crianças. Pode passar. E a gente também tem a dimensão da economia, porque a gente sabe, ainda mais agora na pandemia, que o preço dos alimentos subiu, e até o arroz e o feijão, o óleo, que são alimentos básicos, né, na mesa de qualquer brasileiro, ficaram com preços super altos. Então, a gente sabe que o poder econômico, né, é um fator que determina o nosso poder de compra, o que a gente vai poder comprar naquela semana, ou, enfim, naquele mês. E aí a gente traz também o Bolsa Família, né, que é um auxílio, assim, não só para comida, né, mas boa parte desse dinheiro do Bolsa Família, acredito eu, que é usado pelas famílias para conseguir comprar comida, enfim, gás, coisas básicas para se alimentar. Júlia, o seu áudio tá ruim. Tá dando um eco, assim, um barulho. Um fio. E não tá saindo o que você tá falando. Pode ser que seja o fone, não? Não sei. Pode ser. Eu não tô de fone, melhorou? Agora foi, amiga, agora foi. Ah, então show. Voltou. Melhorou?
Sim, amiga, agora sim. Vou ter que ficar sem câmera, tá, gente? Tudo bem. Acho que melhor. Que é a minha câmera que tá dando ruim aqui. Tá Então, bom. comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados e comer em companhia. E por que que isso é importante? É o que a gente vai chamar de atenção plena, né? E como é que funciona, né? É você estar realmente presente e consciente naquilo que você está fazendo. Então, isso vai nos trazer grandes benefícios para a nossa alimentação. Por quê? Porque vai aprofundar o nosso autoconhecimento. Então, quando nós estamos nos alimentando de forma consciente, entendendo os sabores, vendo as texturas dos alimentos, as cores, o odor do alimento. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando a gente vai refogar alho, cebola, já começa a nossa fome. Só de sentir o cheiro refogando alho e cebola, já começa a gente já começa a sentir fome. O nosso corpo já entende que está perto da gente se alimentar. Então, o fato da gente sentir o cheiro, né, o sabor da comida, a textura, é super importante para a nossa digestão. Isso vai até melhorar, por exemplo, o relacionamento, né, entre a família, porque vai ser um tempo que vocês vão ter de troca na mesa. É um momento que, geralmente, os pais passam experiência para os filhos contam como é que foi na escola, né? Contam como é que foi no dia. Então, o sentar à mesa produz o relacionamento, né? Como a gente viu nos aspectos, né? A comida tem um aspecto social. Então, por isso que esse ato de se alimentar é importante, pode passar o slide. É importante evitar as seguintes imagens aqui. Por exemplo, comer em frente ao computador, televisão, comer correndo, sem prestar atenção no que você está comendo. Isso faz com que a gente aumente a nossa ansiedade, a gente queira comer mais rápido, a gente nem está prestando atenção no que a gente está comendo. Então, é importante a gente evitar essas práticas para que a gente se alimente com calma, entendendo o que a gente está comendo. E isso vai trazer vários benefícios para o nosso corpo, para a nossa digestão e até mesmo para os nossos relacionamentos. Pode passar. E aí, gente, agora a gente queria trocar com vocês, né, um momento que a gente abre para conversar. Algumas pessoas já falaram, né, de alimentos que lembram a infância, e a gente queria continuar conversando sobre isso. E a gente queria que vocês comentassem alimentos que trazem uma memória boa e até mesmo alimentos que não trazem uma memória boa por causa de algo que aconteceu com vocês. Então, a gente queria trocar esse momento e buscar esses alimentos, né? Ou então mesmo preparações que os avós, os pais, tios faziam que remetem vocês a memórias boas ou ruins, né? Alguém quer começar? Bom, eu vou começar. Graça tá tão quietinha hoje, desculpa, Ju. Graça. Eu vou começar então, né? Aqui no slide tá até um exemplo que eu falei na semana passada, né? Que aqui em casa tinha um pé de acerola. Então, era costume, na minha infância, sempre tomar acerola. Meu pai, às vezes, até me chamava para ficar catando acerola no pé, e a gente congelava, né? E essas acerolas e depois fazia suco, ou então dava para vizinho, né? A gente fazia essa troca com os vizinhos também. Então, é uma coisa que, quando eu tomo um suco de acerola, sempre me remete a esse pé que tinha aqui em casa, os sucos, né, que sempre meu pai fazia. Alguém quer falar sobre isso? Já que a Júlia falou, eu vou falar também. Enquanto isso, vocês vão pensando. O alimento que me lembra, assim, um momento especial, assim, na minha infância, como está aqui também, é a romã, né? Quando eu era criança, sempre que eu ia para Minas, eu já associava que eu ia para Minas para me andar lá no mato que tinha, assim, atrás da casa da minha avó, sabe? Eram uns campos, assim.
bem cheio de mato, plantas, e assim, eu adorava isso, até hoje eu adoro. E toda vez, quando eu era criança, que eu ia para minha avó, que eu já ia pensando que eu ia andar lá no mato, que era um momento assim, auge para mim da viagem, toda vez que a gente andava, eu sempre parava, tinha um pé de romã no caminho, e a minha mãe sempre pegava uma romã para mim, e eu ia comendo, assim, a romã, sabe? Aqueles carocinhos, e assim, era um momento muito especial para mim, porque eu estava ali com a minha avó, com as minhas tias, com meus primos, né? Num lugar em que eu gostava muito, que eu gosto muito, e acabou que eu acabei marcando todo esse momento especial comigo com a romã, né? Porque quase sempre que eu ia, eu estava lá comendo a romã, e toda vez que eu vejo uma romã, eu lembro desses momentos, sabe? E que foram muito especiais para mim, e é muito legal. Eu Pode não falar, tenho uma lembrança, não. nenhuma, Graça. A única coisa que eu penso, sou ferrada, que tudo que eu como faz mal para diabetes. Então, tem não. Tudo que eu gosto faz mal para diabetes. Mas Aí agora... quando você era criança, você não lembra de alguma preparação, de algum alimento que você comia, que lembra a sua avó, que lembra algo familiar para você? Não, não tenho nenhuma memória afetiva, não. Um dia eu vou resgatar. Tá bom. Pode falar, Posso Ju. falar? Posso falar? Ah, a moça vai falar. Então, Eliane, Aline, e Érica e Mariana e todos, né? Hoje eu trouxe uma fruta da época, a jabuticaba. Eu ganhei essa semana mais ou menos uns 3 quilos de jabuticaba e eu gosto muito. E aí eu tive a ideia de pesquisar no Google qual os benefícios da jabuticaba. Então ela citou 11 itens de benefícios, né? E um deles, eu lembro que ela fala, o Google me fala que ela ajuda na regulagem da pressão arterial, né? Arteriais, é isso? Não é isso? Arterial, isso. E ajuda também em controlar o intestino. E tem outro aí que eu esqueci, mas depois vocês podem pesquisar para ver. E aí eu fiquei todo dia, eu comia assim umas 5, 6, às vezes até mais. E para o final eu tive a ideia de fazer um suco da jabuticaba. Né? Eu nunca tinha tomado suco. E olha, eu fiz e realmente gostei. Muito bom mesmo. E por a jabuticaba ter esses benefícios, eu até tive a ideia que depois eu vou procurar na Casa Pedro e vou comprar a farinha da jabuticaba para ter constante na minha alimentação, uma colherinha de sopa, porque vai controlar as taxas, né? E ter essa forma de controlar o organismo, o intestino. E essa é uma das frutas que eu realmente fico feliz de compartilhar com vocês, porque tudo aquilo que vem nos beneficiar o nosso organismo, o nosso dia a dia, o nosso autoestima, isso é importante a gente não guardar, quer dizer, é importante a gente compartilhar e não guardar no fundo do cofre, como tem muitos que preferem guardar. E isso eu fico feliz de compartilhar com vocês. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos e todas que aceitaram o convite e que estão compartilhando aqui conosco as aulas aí da professora Ana Lúcia e das estagiárias Érica, Mariana e Aliane, e o coordenador Joaquim, né? E quero também comentar que quando vocês, professores e estagiários, der a oportunidade para a gente falar, é só abrir o microfone
e falar que nós estamos aqui realmente com uma troca de palavras, de mensagem. Isso é muito bom, aprender um com os outros. A gente, eu costumo comentar sobre a letra de uma música do Roberto Carlos, né? Ele fala na letra que quem sabe menos das coisas sabe muito mais do que eu. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Isso aí, João. Obrigada a você por compartilhar com a gente. A gente vai dar agora a vez para a Regina. A Regina está até batendo papo. Pode falar, Regina. Lá na rua que eu morei, na minha infância, tinha uma feira, sabe? Toda segunda-feira tinha feira. E o meu pai e minha mãe, né, deixavam os feirantes colocar os caixotes guardados na oficina do meu pai, entendeu? Então, através disso, nós ganhávamos frutas, muitas frutas. Não era necessário a gente fazer feira, porque os feirantes não deixavam a gente fazer feira. E nisso, fui criada com vários tipos de frutas. Todas as frutas que vendia na feira, a gente ganhava. E não era a sobra, não. Era as frutas boas mesmo. Davam para os nossos pais. Isso a gente dava água, a gente servia cafezinho para eles também, né? Fazia aquela prática de boa vizinhança com os filhos. Então, havia uma troca, né? Aí, mamãe, ela aproveitava tudo das frutas, da casca do abacaxi. Mamãe fazia suco. Do abacaxi, aquele talinho do meio, mamãe fazia doce, né? Tem gente que faz suco daquele talinho do meio, né? Ela já fazia suco da própria fruta, e aquele talinho do meio do abacaxi, ela fazia um doce, botava assim nos potezinhos, entendeu? Ela fazia doce de tomate, porque a gente ganhava também muito tomate, era tomates grandes, vermelhos, né? Tomates muito gostosos. Até hoje, eu gosto de tomate verdes fritos, que agora, como eu estou tendo diabetes, hipertensão, essas coisas, eu não posso comer fritos, mas eu faço assim, grelhado, entendeu? Eu asso, eu gosto de tomate verde até hoje. Então, assim, eu fui criada com uma alimentação legal. Embora também na juventude eu andei comendo McDonald's, essas coisas, é por isso que eu estou sofrendo hoje de diabetes, essas coisas, porque eu andei extrapolando isso aí, mas eu sempre fui criada com coisas boas, né? Melancia. Mamãe aproveitava a melancia. Ela não só dava para a gente comer melancia, como também ela fazia doce, e aquela partezinha branca, assim, da melancia, ela cortava a casca, né? Tirava aquela casquinha e fazia igual chuchu. Ela cozinhava igual chuchu, também aproveitava. E assim, né? Até hoje, de vez em quando, eu também faço isso. Eu lembro, as coisas que a minha mãe fazia no passado, eu faço também hoje para os meus filhos, a gente come de um tudo aqui em casa. Graças a Deus. Acho que só isso, por enquanto, só isso. E obrigada pela oportunidade, gostei do relato de todo mundo, amei o que a Conceição falou, a Conceição mora perto de mim, então eu aprendo muito com ela também. Ela uma vez fez uma gelatina de maracujá para comer no pão, né? Só que eu gostei tanto que eu não comi no pão. Eu comi assim, sabe? Igual se fosse uma sobremesa depois do almoço, eu comi assim. Eu gostei muito, porque estava bem fritinho, sabe? Eu não sei se ela cozinhou o maracujá, eu não perguntei a ela, não perguntei, mas eu não sei se ela cozinhou o maracujá, o que ela fez, bateu no liquidificador, ficou um negócio tão legal, e ficou assim, parecendo que não tinha açúcar nenhuma, mas ficou muito gostoso, entendeu? E eu, assim, tudo que ela faz lá, ela lembra de mim, me dá um pouquinho, e a gente vai trocando conhecimento aqui, sabe? É muito bom. É isso que eu queria falar. Por enquanto, tá?
É porque meu marido me chama de mestre-chefe Gororoba. Porque essas coisas que ela está falando, eu sempre gostei muito de fazer, porque a minha avó também fazia essas coisas, e sempre com pouco açúcar. E um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que todas as verduras, legumes, frutas, ela nem as cascas ela jogava fora. Entendeu? Ela aproveitava a casca da laranja para fazer doce, ela aproveitava a casca do abacaxi. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu ganhei um presente tão maravilhoso, eu tive a oportunidade de ver nascendo na minha casa uma melancia. Gente, vocês não fazem ideia da alegria. Eu vi essa melancia, eu vi. Tem uma hortinha na minha casa e tudo que eu tiro de lá, eu coloco na minha comida. Então, eu vivi o máximo de sal, de açúcar, de tudo. Por quê? Porque eu tenho minha hortinha. E eu agradeço tanto todos os dias. E hoje é tão engraçado que eu vou até, quando eu vou lá fora conversar com as minhas tontinhas, eu aproveito para conversar com os marimbondos, com as abelhinhas, a polinizar. E é uma coisa tão gratificante, gente. Eu queria passar isso para vocês. Muito Já legal, falei muito gente. por hoje. Muito legal. Muito legal, muito legal. Muita receita que vocês comentaram, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, tipo, tomate verde, frito, assado, grelhado, né? Dona Conceição também tem muita receita, vocês podem compartilhar com a gente, que a gente aceita, hein? Muito gostoso. Tomate verde e fritos, tem até um filme. Eu nunca tinha visto, olha. Para mim é novidade, tá vendo? O filme é lindo. Vocês já estão passando coisas novas, tá vendo? Já. Legal. Eu cheguei a ver, hein, a melancia lá na hortinha da Conceição. Eu cheguei a ver. O tomate também, eu cheguei a ver. Legal. Muito bom. Muito legal vocês terem falado isso de hortinha, porque quando a Aline falou da dimensão ambiental, essas hortas, esses... Como é que tira a mão? É muito isso, né? A minha mãozinha já passou aí? Eu não sei se ela já a mãozinha levantada. Não? Saiu. Já baixou, já saiu já. Ah, valeu. Então, esses quintais e hortas em casa, né? É muito legal quando vocês compartilham isso com a gente, porque é algo que está se perdendo, né? Casas, quintais. Então, eu acho que é um resgate também, né? Ter horta, plantar esses alimentos que a gente tem essa segurança, porque, né? É vocês mesmos que estão produzindo os alimentos, então... E a melhor coisa é você colher e comer na mesma hora, né? E é uma forma de aproximar com a natureza, né? Como a Conceição falou, de falar com as plantas, com os animais. Então, é incrível quando vocês falam isso, saber que tem pessoas que têm em casa, pode ser até em apartamento, sabe? Vasos com plantinhas e compartilhando com as pessoas começarem também a fazer em casa. E só um detalhe que eu queria falar é que essa melancia, ela também só nasceu porque foi a Regina que jogou as sementinhas aqui no meu quintal. E ela contribuiu para que isso acontecesse. Então, você vê, é uma troca, um ajudando o outro. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode desperdiçar. Chega que eu já falei demais por hoje. Muito, muito legal essa história da melancia também. Muito bacana, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, Manuela, eu não sei levantar a mãozinha, não. Não né? pode Ainda falar, tem que Manuela. aprender. Aqui, Manuela, levanta o dedo, aí. Mas eu acho que eu não estou parecendo, não sei por foto.
Uma foto antiga. É que o que eu recordo da minha infância é que foi o melhor pudim de pão que eu comi foi da minha falecida avó. Que coisa boa. A comida dela era a coisa mais gostosa do mundo, que nem ela não teve. Então, a minha família, eu sou carioca e são mineiros, né? O angu só da minha família mesmo, minha tia faz, nossa, que delícia. Eu faço, mas eu faço temperado, o certo não é temperado, né? E só isso mesmo. E eu tenho uma rotinha, que nem ela aí falou, aqui a gente tem cuento que a semente veio do norte, da Paraíba. Então, meu marido soca, pôs planta e fica a coisa mais linda do mundo. Tem hortelã, pimenta, tem hortelã comum, que eu chamo de folha larga, muito bom. E eu gosto da natureza, amo a natureza. Obrigada, gente, pela oportunidade. Estou morrendo tremendo. Obrigada a você, Manuela. Muito legal o seu relato. A minha mãe também faz angu sem tempero. Ela é mineira. Eu adoro. Então, Érica, desculpa. Não, A Mariana pode acho que quer falar, falar. João. Pode falar, Mariana. Pode falar, Pode João. falar, João. É Júlia, é Júlia. Posso falar então? Então, a Mariana estava falando ainda há pouco, antes de eu falar da jabuticaba, sobre não, a Mariana não, a Érica, sobre a acerola, né? Nós estamos na época da acerola também. Na aula passada, como eu tinha comentado do jardim aqui, que é pequeno, mas tem um pé de acerola realmente bastante grande e está bastante carregado. Aí eu desci já hoje lá e colhi mais ou menos uns 2 quilos de acerola, porque é uma fruta que realmente todo mundo deve realmente consumi-la, até porque é vitamina C pura. Mas pelo lado de fora é um ponto de ônibus. E tem uma parte que incomoda os passageiros. Ao entrar na garagem, aquela coisa toda, quando os moradores de rua eles cismam de deitar lá e muitas das vezes quer ficar até 2 horas da tarde, esse negócio assim. Eu botei uns pneus lá e botei uma terra de plantas. E plantei algumas plantas comuns lá para enfeitar. E joguei umas sementes lá de melão, e eu acho que foi alguns grãos de feijão. Gente, por incrível que pareça, nasceu um pé de melão lá, mas o bichinho tá vicioso, muito bonito. Tá cheio de flor, tem um pé de feijão também, e até bage nele tem. Né? Eu plantei cortei um galho de um grilo roxo, enfiei lá na terra e pegou, tá com umas 6 folhinhas, por ele ser alto, assim, mais ou menos uns 50 centímetros, o pé de feijão já ultrapassou ele. Começou a enramar e já ultrapassou ele. Coisa linda. Na próxima aula eu vou mostrar a foto para vocês. Ok? Que legal, mostra sim depois. Acho que pode passar, né, gente? Se não for ter mais ninguém para falar. Então, a gente hoje trouxe, que nem semana passada, uma receita para vocês. Para quem é a primeira vez que está participando, toda aula a gente traz uma receita para vocês testarem com a família de vocês, ou mesmo sozinho também. Então, hoje a gente trouxe escondidinho de mandioca com frango. Eu não sei se vocês já fizeram, mas a gente está trazendo hoje para vocês. Aí, com certeza, no grupo de vocês vai estar lá bonitinho, vocês vão ver como faz, tem um modo de preparo. Pode passar, Eric. Ó, tem direitinho o modo de preparo. E aí vocês podem ver com calma no grupo de vocês. E a gente deixa uma motivação para vocês, que é o seguinte: o que não te desafia não te transforma. Então, muitas vezes, mudar a nossa alimentação, né?
Mudar alguns hábitos ruins vão nos desafiar. Porém, isso vai causar uma grande transformação na gente, sempre para melhor, né? Pode falar, Regina. Regina, pode falar. Ela perguntou no chat se é igual vaca atolada. Pois é, essa receita de frango com mandioca fica igual a vaca atolada, que é feita com carne e mandioca? Será que fica, ao invés da pessoa botar batata, aí bota, parece que é o aipim, cozinha com aipim? É tipo assim? Eu acho que sim. Eu acho que fica parecido, sim. Eu tenho maior vontade de fazer. Confesso que eu nunca comi vaca atolada, mas parece ser bem gostoso. Então, parece que é gostoso, né? Vou fazer com frango, porque eu como frango. Você faz e nos diz, entendeu? Eu como mais frango do que carne vermelha. Eu não sou muito chegada em carne vermelha, não. Só no churrasco, assim, quando eu saio para comer um churrasco, aí eu gosto de comer carne vermelha, mas bem passada. Eu não gosto de carne sangrando, não gosto de carne com líquido, entendeu? Eu gosto bem passada. E assim, aí até como um pedacinho de linguiça, uma asinha de frango, entendeu? Um pãozinho de alho no churrasco eu como. Porém, carne não é o meu forte. Eu gosto mais de frango. Né? Aí eu vou tentar fazer. Isso, faz e traz pra gente o que você achou. Boa tarde, minha hora está chegando, que eu vou entrar em outra live aqui. Foi um prazer ficar com vocês, viu? Gostei muito. Prazer, Elizabeth. Nossa, Elizabeth. Tchau, Elizabeth. Obrigada. Um abraço. Tá. Pode falar, Graça. Eu queria saber. Não dá para a gente trazer uma aula, vocês trazerem uma aula sobre glúten e lactose, não? Sobre a alimentação que a pessoa pode comer ou não? Podemos sim, Gracinha. Porque a minha filha, ela tem alergia, ela tem intolerância, né? E ela sofre muito com isso. Não adianta para comer nada. Até o leite sem lactose já está fazendo mal para ela. Acho justo. Podemos trazer sim, sem problema nenhum. Eba! Pode falar, Gil. Assim, eu gostaria de saber se vocês podem trazer também alguma coisa sobre o uso de chá. Por exemplo, eu tenho um pé de alecrim aqui em casa, mas eu sei muito pouco sobre o alecrim. E eu sei que ele faz muito bem para a saúde, né? Tenho também um pé de hortelã branca. Eu também não sei como eu uso. Tá lindo o meu pé de hortelã. Então, assim, vocês poderiam trazer alguma coisa nesse sentido? Desses chás que a gente faz em casa? Era isso. Meninas, eu acho que a gente pode incluir junto com a aula de fitoterápicos, talvez. Acho que entra bastante nesse link. A gente tem uma aula de fitoterápicos, né? Que até Podemos sim, Gilma. Vamos trazer algo sobre, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, também vocês podem trazer aula de comidas fitness. Tipo assim, ao invés de usar batata comum, batata doce, esse escondidinho que vocês estavam falando, esse escondidinho aí, se você fizer com uma carninha moída e com batata doce, gente, fica gostoso demais. Se você colocar bastante dentro, vou nem falar. Vocês podem substituir a mandioca pelo que vocês acharem melhor. Pode ser mandioquinha, né, que é a batata baroa, pode ser a batata doce, talvez até com uma abóbora, quem gosta de abóbora, escondidinho de abóbora, eu já comi, gosto bastante. Vocês podem fazer com que vocês
preferirem. Bom, né, Conceição? Gostoso a abóbora, né? Aline, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não entendi direito, estava dando uma interferência aqui. Quando a Gil estava fazendo a pergunta, ela estava pedindo uma aula de ervas medicinais, era isso? Ela quer que a gente traga informações sobre como que eu posso utilizar o hortelã. São ervas. Ervas medicinais. Olha, é uma boa ideia, uma boa ideia. Eu creio que muita gente vai gostar. Eu gosto bastante. Uhum. É que eu não tinha entendido direito, entendeu? Mas, eu aprovo. Uma boa ideia. Se vocês trouxerem essa aula para a gente aí, eu tenho certeza que vai ter um debate aí, umas ideias bem mais efetivas. Tá ótimo. Ok? Ok. Beleza, ok. Bom, a aula está encerrando, né, pelo horário aqui. Eu quero agradecer a vocês, entendeu, pelas ideias que vocês trazem para a gente. Eu aprendo bastante com cada palavra de vocês. E eu desejo uma boa tarde para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. E até a próxima, se Deus quiser. Ok? Obrigada, João. Boa semana também. Obrigada, João. Igualmente. Obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Obrigada por todo mundo que participou pela primeira vez. Voltem sempre. Obrigada. Quarta-feira que vem. Semana que vem tem mais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Foi muito bom ter mais semana. Não esqueça de compartilhar com os colegas. Um abraço, hein? Joaquim, deixa eu te fazer uma pergunta aí.